Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou orientado pelo professor Dr. Danilo Manzani e estarei apresentando meu projeto intitulado como Estudo das propriedades ópticas e luminescentes de vidros e vitrocerâmicas, fluorofosfatos contendo fluoretos de alcalinos terrosos e dopados com íons lantanídeos. Esse é um breve sumário demonstrando que passaremos pela introdução do tema principal, procedimento experimental, de que forma foi realizada a síntese e as caracterizações das amostras, os resultados obtidos a partir das caracterizações e uma breve conclusão, reunindo todos os principais pontos obtidos. Inicialmente explica-se que a fotônica é o estudo da interação da luz com a matéria, essa interação podendo se dar de diversas formas, como emissão, absorção, modulação ou expansão da luz através da matéria, por isso que é observada em diversos diferentes materiais, como fibras ópticas, guias planares, lasers, sensoriamento óptico ou dispositivos geradores de luz, assim como muitos outros. E a área de atuação da fotônica é muito vasta. Pode ser observado na área médica, na área odontológica, na área das telecomunicações e também na área de desenvolvimento de novas tecnologias, assim, novamente, como muitas outras. Os vidros compõem uma área de estudo vastamente explorada, principalmente por conta da variabilidade composicional possível para as amostras de vidros. Isso é observado porque diferentes composições para as amostras geram diferentes propriedades térmicas, mecânicas e ópticas para as amostras, como o exemplo dado para os vidros de fosfato, que apresentam alta resistência mecânica e térmica, enquanto os vidros de fluoreto apresentam baixa energia de fono. No caso da síntese de vidros fluorofosfatos, obtém-se então o benefício de ambas as matrizes, com alta resistência mecânica e térmica e baixa energia de fono, que é importante para aumentar o rendimento quântico das emissões dos lantanídeos dopados nos vidros fluorofosfatos. Os íons terrazaras, ou lantanídeos, apresentam espectros característicos. Então, como verificado na figura 1, no caso do európio 3+, ele apresenta uma absorção característica e decaimentos na região do amarelo, do laranja e principalmente do vermelho. Enquanto que, por exemplo, no caso da figura 2, verificado uma codopagem com itérbio e túlio, eles apresentam outras absorções características e decaimentos na região também do vermelho, mais decaimentos também na região do azul, sendo assim diferentes para cada átomo, enquanto que outros lantanídeos vão apresentar decaimentos em outras regiões, podendo ser, por exemplo, no infravermelho, ou mesmo na região do visível, como no verde e outras cores. O procedimento experimental para a síntese das amostras se iniciou com o planejamento das proporções desejadas para o vidro e a pesagem dos reagentes conforme demonstra a tabela 1. No caso do projeto, foi utilizada uma matriz com composição de 60% de pirofosfato de chumbo, 20% de óxido de nióbio e 20% de fluoreto de metal alcalino terroso. Então, o metal alcalino terroso varia para cada amostra, passando entre magnésio, cálcio, estrôncio e bário. E no caso das amostras PNX0, que são as amostras não dopadas, essa composição é relativa a 100% da composição molar. No caso das amostras PNX-EU, que são as amostras dopadas com európio, essa composição é relativa a 98,5% da composição molar e os outros 1,5% são compostos pela dopagem com ácido de európio. Passou-se então para a homogeneização em amofariz de ágata, a fusão em cadinho de platina a 1100 graus Celsius, a relaxação térmica se deu pela vertendo o fundido em um molde de aço inox pré-aquecido a 400 graus Celsius, e após o polimento foi verificado as amostras conforme demonstra a figura 3, onde a figura 3A demonstra as amostras não dopadas e a figura 3B demonstra as amostras dopadas com európio. O primeiro dos resultados encontrados é a partir da síntese do precursor hidrogeno fosfato de chumbo. O hidrogeno fosfato de chumbo foi sintetizado em laboratório para ser utilizado como precursor dos vidros para gerar o pirofosfato de chumbo a partir da desidratação dele em altas temperaturas. E foi confirmado a fase sintetizada por comparação com o artigo já existente de síntese dessa fase do hidrogeno fosfato de chumbo, que por sua vez fez a confirmação da fase encontrada a partir da comparação com a ficha da base de dados de compostos inorgânicos 203,162. No caso da caracterização térmica das amostras, foi feita por calorimetria exploratória diferencial, ou DSC, e a figura 6, que demonstra o DSC das amostras obtidas, demonstra também como foram obtidos os pontos característicos, as temperaturas características das amostras, que é a temperatura de transição vítrea TG e a temperatura de cristalização TX. O ΔT seria a diferença entre essas duas últimas temperaturas e demonstra uma medida de resistência térmica contra a cristalização. E é observado um padrão de alteração desse ΔT entre o raio atômico de cada metal alcalino terroso presente nas amostras.
de forma que quanto maior o raio atômico dos metais alquinos terrosos presentes nas amostras, menor a resistência térmica observada para a amostra. De forma que a amostra contendo estrôncio demonstrou uma exceção, provavelmente por conta da similaridade entre o raio atômico do estrôncio e do chumbo, de forma que ocorreu uma substituição do estrôncio pela posição do chumbo na rede vítrea, aumentando a conectividade da rede vítrea por interações eletrostáticas, no caso das cadeias de fosfato. A caracterização estrutural foi verificada por espectroscopia Raman, onde as bandas, identificadas pelas linhas tracejadas, foram colocadas por comparação para a identificação de quais grupos geraram tais bandas, conforme a tabela 3. São identificadas principalmente as 3 bandas finais, que verificam as fases de fosfato verificadas, que são Q0, Q1 e Q2. Como verificado na figura 9, essas fases são relativas à quantidade de oxigênios ponteantes presentes nos fosfatos, onde 0 tem 0 oxigênios ponteantes, Q1 tem 1 oxigênio ponteante e Q2 tem 2 oxigênios ponteantes. E a fase Q2 é a fase característica do pirofosfato de chumbo, verificando então que houve a formação de pirofosfato de chumbo na amostra. A caracterização óptica das amostras foi a mais longa feita, com diversas caracterizações diferentes, por ser o maior foco do projeto. Então, no caso da absorção UV-Vis, é verificada uma diferença entre o espectro de absorção das amostras não dopadas e das amostras dopadas, principalmente pelas bandas obtidas entre 400 e 600 nanômetros. Essas bandas são melhores verificadas em uma aproximação. Esse caso foi feita a aproximação para a amostra de contendo estrôncio, apenas como exemplo, com as absorções características do európio verificadas na figura. Na caracterização verificada por fotoluminescência, para o caso do espectro de excitação, verificando a emissão em 612 nanômetros, que é a emissão principal, são verificadas diversas excitações características do európio e que são confirmadas pela literatura conforme diversas bandas em que o comprimento de onda obtido para cada excitação seguiu de acordo com o esperado, de acordo com o artigo de Binemans, verificando então que o európio demonstrou quase todas as excitações esperadas no caso da dopagem. Já no espectro de emissão, verificando a excitação principal em 393 nanômetros, são verificadas 5 emissões principais, características do európio também. As principais emissões verificadas para o estudo são a 5D0 para 7F1 e 5D0 7F2, porque elas possuem uma diferença principal, onde a primeira é uma transição de dipolo magnético, o que significa que ela não é afetada pela simetria do campo ligante ao redor do íon lantanídeo, enquanto a segunda é uma transição de dipolo elétrico induzido, que é fortemente afetada pela simetria do campo ligante ao redor do íon lantanídeo, de forma que quanto mais simétrico o campo ligante ao redor do íon lantanídeo, menor a intensidade dessa emissão. Então, quando feita uma razão entre essas duas emissões, é obtida uma medida de simetria ao redor do íon lantanídeo. Esses valores são obtidos e é também verificada uma relação entre a razão obtida e o raio atômico do alcalino terroso presente na amostra, de forma que quanto maior o raio atômico do íon alcalino terroso, maior a simetria obtida. E novamente foi obtida uma exceção para a amostra contendo estrôncio, provavelmente por conta da maior conectividade causada pelo estrôncio, causando assim um ambiente mais assimétrico do campo ligante ao redor do íon lantanídeo. Quando verificado o espectro eletromagnético da radiação visível e colocadas as emissões obtidas, as 5 emissões obtidas do európio, é verificado como esperado que as emissões giram em torno do amarelo, passando pelo laranja e fortemente no vermelho. E por isso que, conforme mostra a figura 17 de uma fotografia de uma das amostras sintetizadas, ocorre a emissão no laranja avermelhado, quando irradiado principalmente na zona do violeta e do ultravioleta. Foi verificada também a medida de tempo de vida da fotoluminescência na emissão principal em 612 nanômetros e a excitação principal em 393 nanômetros. E, quando feita uma aproximação na área designada, é verificada que a amostra contendo estrôncio é a amostra que tem um maior decaimento. Então, no começo, ela se equipara às amostras contendo magnésio e cálcio, e ao final se equipara mais à amostra contendo bário. Dessa forma, os tempos de vida obtidos seguem de acordo com a tabela 5, enquanto que, novamente, a amostra contendo estrôncio demonstrou uma exceção, de forma que, se ela apresenta o menor tempo de vida, é porque provavelmente possui uma maior energia de fono da rede vítrea. Como conclusão, reunindo os principais pontos observados ao longo do projeto,
A nova matriz, que foi uma tentativa, foi sintetizada com sucesso. Os íons de európio foram incorporados na rede Vitro e bem identificados, principalmente pelas medidas ópticas de absorção e de fotoluminescência. O raio atômico do metal alcalino terroso não influenciou significativamente na espectroscopia Raman, porém a espectroscopia Raman foi capaz de identificar os grupos Q0, Q1 e Q2 de fosfato, demonstrando que houve a formação de partes de pirofosfato de chumbo a partir do hidrogênio fosfato de chumbo. Foi observado que uma maior energia de fônon gera um menor tempo de vida, principalmente por conta da amostra de estrôncio. Foram obtidas também relações de raio atômico, de forma que quanto maior o raio atômico do metal alcalino terroso, menor a resistência térmica observada, e quanto maior o raio atômico do metal alcalino terroso, maior a simetria observada ao redor dos íons lantanídeos. E a amostra contendo estrôncio demonstrou exceção para esses casos, principalmente por conta da similaridade entre o raio atômico do estrôncio e do chumbo, ocorrendo então uma substituição dos mesmos na rede vítrea, aumentando a conectividade. Essas são algumas das referências utilizadas para a idealização do projeto. E os devidos agradecimentos à Agência de Fomento FAPESP, que financiou o projeto, ao Grupo de Pesquisa LAMIV, à Pró-Reitoria de Graduação e aos Institutos de Química de São Carlos e de Física de São Carlos e ao Instituto de Química da Unesp por terem cedido o espaço para a realização da síntese das caracterizações das amostras.